O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 6, diz que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo usa essa metáfora espiritual e orgânica e apresenta uma estrutura com 7 pilares para provar que a igreja é um único organismo vivo. Primeiro pilar que o apóstolo Paulo apresenta para provar que a igreja é um único organismo vivo. Um só corpo. Um só corpo. Um só corpo. O apóstolo Paulo está dizendo, aqui na carta aos Efésios, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 6, que todos os cristãos de todas as denominações religiosas formam uma única igreja, um só corpo. Segundo pilar que o apóstolo Paulo apresenta para provar que a igreja é um único organismo vivo, um só espírito. Um só espírito. Um só espírito. O apóstolo Paulo está dizendo, aqui na carta aos Efésios, capítulo 4, do versículo 4 ao 6, que o Espírito Santo, o Consolador, habita em todos os cristãos e os guia, independentemente da denominação religiosa. Um só Espírito. Terceiro pilar que o apóstolo Paulo apresenta para provar que a igreja é um único organismo vivo. Uma só esperança. Uma só esperança. Uma só esperança. O apóstolo Paulo está dizendo, aqui na carta aos Efésios, capítulo 4, do versículo 4 ao 6, que a promessa de salvação e vida eterna é para todos. É para todos. Não importa a denominação religiosa. A promessa é para todos, desde que sejam fiéis aos seus mandamentos, às suas determinações e aos seus preceitos. Uma só esperança. Quarto pilar que o apóstolo Paulo apresenta para provar que a igreja é um único organismo vivo. Um só Senhor. Um só Senhor. Um só Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo que Jesus, o Cristo, é o único Senhor, Mestre e Salvador de todos. Ele é o cabeça. É a cabeça do corpo. Um só Senhor. Quinto pilar que o apóstolo Paulo apresenta para provar que a igreja é um único organismo vivo. Uma só fé. Uma só fé. Uma só fé. O apóstolo Paulo está dizendo
que a mensagem do Evangelho, doutrina que foi preparada por Deus lá no céu antes da fundação do mundo para a igreja, é para todos, não importa a denominação religiosa. Só existe uma só fé, um só evangelho que deve ser pregado por todas as denominações religiosas. Sexto pilar que o apóstolo Paulo apresenta para provar que a igreja é um único organismo vivo. Um só batismo. Um só batismo. Um só batismo. O apóstolo Paulo está dizendo, aqui na carta aos Efésios, capítulo 4, do versículo 4 ao 6, que o batismo é a identificação do cristão com a morte e ressurreição de Jesus o Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo que o batismo é a certidão de nascimento do cristão, tornando-o membro do corpo de Cristo. Sétimo pilar que o apóstolo Paulo apresenta para provar que a igreja é um único organismo vivo, um só Deus e Pai de todos. Um só Deus e Pai de todos. Um só Deus e Pai de todos. O apóstolo Paulo, aqui na carta aos Efésios, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 6, está dizendo que só existe um único Deus, que é todo-poderoso, soberano, eterno, onisciente, onipresente. Meus queridos irmãos e amigos, a igreja é o corpo de Cristo. E a igreja, esse corpo de Cristo, é formado por todas as denominações religiosas. Um grande e carinhoso abraço.